Oi, pessoal. Vamos tentar mais uma vez aqui. A internet hoje está meio brigando com a gente, mas a gente vai até o final. Vamos conseguir sim, vamos conversar aí. Oi, Polly. De boa? Vamos falar hoje sobre balão intragástrico. Quem quer aí ficar com um corpinho super show de bola? A gente tem um especialista aqui no Vale do São Francisco, que é o Dr. Vladimir. O Dr. Vladimir aí é um show de profissional, uma pessoa super capacitada para fazer essa técnica aí, que é colocar o balão intragástrico. Vamos esperar o pessoal sair. Tudo jóia, Polly? Seja muito bem-vinda, viu? Que coisa boa ter você aqui. Vamos esperar o Dr. Vladimir entrar para a gente conversando. Vivi, tudo bem? De onde você fala, Vivi? Olá, olá. Vamos esperar aqui o Dr. Vladimir entrar para a gente falando sobre essa técnica aí, que é muito, muito... Samara tá me enviando aqui a solicitação. Oi, Samara. Como que você tá? Tudo jóia? A gente vai estar conversando com o Dr. Vladimir hoje, tá ok? Pra gente falar sobre esse procedimento maravilhoso que é o balão intragástrico. Vai ser bem interessante. Samara Valeriano. De onde você fala, Samara? Conta pra mim. A Endovale acabou de entrar. Vamos lá chamar o Dr. Vladimir pra gente estar conversando aí. Vai ser muito show de bola. Vocês vão conhecer um profissional excepcional. Porque o doutor... a Samara tá ansiosa, eu também tô super ansiosa. Você aqui mesmo de Petrolina, que bom. Seja bem-vinda. Olá, meu amigo, tudo bem? E aí, meu amigo? Tudo bom? Boa noite, pessoal. Tudo jóia? Que coisa maravilhosa tê-lo aqui, doutor Vladimir. Vamos falar um pouquinho aí, né? Sobre essa história Vamos linda sim. do balão intragástrico. Que bom tê-lo Vamos sim, meu aqui. amigo. Obrigado. Eu que agradeço o convite, minha amiga. Seja muito bem-vindo aí. Agradeço demais a Endovale. Agradeço muito o Neurocard, que são, assim, ambientes hospitalares e uma clínica extremamente capacitada, que eu adoro. Sou cliente, não deixarei de ser cliente. Sou Opa, paciente, com muito orgulho, e não deixarei de valeu, ser. obrigado. Espero não precisar, óbvio. Mas assim, que é muito bom. Aconselho, vamos procurar, gente, porque o Dr. Vladimir é excepcional. E hoje ele vai falar muito sobre o balão pra gente, que é uma técnica nova que está tendo aí no mercado. Muita gente famosa, né, fazendo a indução, esse procedimento maravilhoso, quer emagrecer com saúde, quer emagrecer mais rápido. Então aí tem essa técnica maravilhosa, não é isso, Dr. Vladimir? É isso mesmo, minha amiga. Na realidade, o balão intragástrico, né, ele foi, na verdade, surgiu na década de 80, tá? Como é que descobriram isso? Através de pacientes psiquiátricos que engoliam cabelo, aí começaram a perceber que esses pacientes emagreciam muito. E quando entrava com o aparelho de endoscopia, viam que tinha uma bola de cabelo, que a gente chama de tricobezoar. E aí, a partir dessa ideia, foi desenvolvido o balão intragástrico. Só que isso, com o tempo, o material de que é feito, o tempo que ele permanece no estômago, tudo foi se aprimorando, né? Inclusive a indicação, porque o balão no início ele foi inventado para aquele super obeso, aquele paciente com IMC acima de 50, perder peso para poder melhorar a condição para operar em uma cirurgia bariátrica. Só que hoje em dia, inclusive pelo nosso consenso brasileiro, que hoje o Brasil é a maior referência em endoscopia bariátrica do mundo. Tá? Nós temos mais de 40 mil balões publicados, isso em papéis do exterior. Então, é um número muito grande. Então, o que acontece? Hoje, pelo nosso consenso, a gente já pode colocar o balão a partir do IMC de 25, ou seja, sobrepeso, já pode ter essa ajuda através do balão para poder perder peso. Ah, que maravilha! Ó, tem uma moça perguntando aqui se o senhor já está fazendo endoscopia, porque a gente está em pandemia, as clínicas estão fechadas. Isso. Na realidade, eu estou, sim, mais casos de urgência, né? E casos selecionados. E sempre, claro, quando a gente... Hoje, por exemplo, eu fiz 3 casos. A gente sempre faz um questionário em relação ao desculpa, o coronavírus, para ver se o paciente não teve nenhuma queixa nos últimos 14 dias ou viagens. E aí tomamos todas as precauções. O paciente vai com apenas um acompanhante, não há aglomeração, são marcados em horários espaçados, tá? E já vai de máscara, a gente tem álcool gel na entrada e na saída, enfim,
com todas as orientações do Conselho Federal de Medicina e da Sociedade de Endoscopia, a gente tem feito sim, tá? Ah, que maravilha, que bom, gente. Então vamos procurar o doutor Vladimir aí e cuidar mais da saúde. Mas, doutor Vladimir, explica pra gente. A equipe multiprofissional que trabalha com o balão juntamente com o senhor, porque aí a gente vê Sim. que precisa realmente, os pacientes, eles precisam ser preparados. Existe uma equipe, ela é composta por quem? Existe. Na realidade, pelo próprio consenso que eu acabei de falar, o consenso brasileiro de balão intragástrico, no mínimo tem que ter o médico, o endoscopista, que geralmente ele é gastroenterologista, que é o meu caso, e no mínimo uma nutricionista junto. Dependendo da equipe, você pode associar também um endocrinologista, também um psicólogo. Quanto mais, assim, a gente tem que entender o seguinte, a obesidade, né, é uma das doenças mais difíceis de se tratar. Ela tem que ter uma abordagem multidisciplinar, porque você sabe que muitas vezes a fome está na cabeça. Tem pacientes que fazem até mesmo a cirurgia bariátrica e voltam a engordar tudo. Então tem que entender, pessoal, esse recado é muito importante que eu vou dar agora, que assim, seja o balão intragástrico, seja a medicação, seja a sutura endoscópica, seja a cirurgia bariátrica, se não houver uma mudança de hábito, não tenha a mínima dúvida que você vai voltar a engordar. Não existe mágica, pessoal. Existe o procedimento que vai lhe ajudar a perder peso, mas você tem que entender que tem que mudar seu estilo de vida. Caso contrário, você só vai perder tempo, dinheiro e vai se estressar, mas vai engordar de novo. Então, eu já deixo a dica aqui. Se você quer emagrecer, existe a endoscopia bariátrica, que é essa subespecialidade da endoscopia, na qual eu tenho essa formação, que surgiu para quê? O paciente que tem um IMC, que é o índice de massa corporal, né, que a gente calcula pelo peso sobre a altura ao quadrado. O paciente que tem um IMC de sobrepeso, como eu falei, acima de 25, mas menor do que 40, porque acima de 40 a gente continua indicando a cirurgia bariátrica convencional. Mas e esse meio aí, esse gap? A gente faz o quê? Nada, deixa o paciente engordar. Então, por isso surgiu a endoscopia bariátrica, que são métodos menos invasivos, por endoscopia, não tem corte, não tem sangramento, e que ajudam o paciente a perder peso, e que não são cirúrgicos, entendeu? Uhum. Doutor Vladimir, como funciona esse procedimento para a colocação do balão intragástrico? Certo. A colocação do balão intragástrico é um procedimento muito simples, tranquilo. É uma endoscopia digestiva, ou seja, é um procedimento ambulatorial. A nossa clínica aqui em Endovale, ela fica alocada, como você já falou, dentro do Hospital Neurocárdio. Então, isso nos dá muita segurança. Graças a Deus, nunca precisou usar, mas se a gente pega um elevador, a gente vai para o centro cirúrgico, a gente vai para a UTI. Dentro da clínica tem carrinho de parada, tem todo o aparato para uma intercorrência. Graças a Deus nunca foi utilizado, mas a gente tem que ter esse background lá, entendeu? E a gente tem. Mas é uma endoscopia, em 5 a 10 minutos a gente coloca o balão. Eu faço sempre com suporte de anestesista, tá? Isso também é uma opção que a gente tem lá na clínica para a segurança do paciente e nossa também, onde o anestesista é uma sedação, tá, pessoal? Não é entubado. O balão ele é colocado como a sedação normal de endoscopia. Você vai dormir um pouquinho, 10, 15 minutinhos depois já acorda com o balão lá dentro do seu estômago. Como eu falei, não tem corte, não tem sangramento, é um procedimento muito tranquilo. O paciente acorda ali da sedação, 20, 30 minutos, está liberado para casa. Ele pode vir embora dirigindo tranquilo. Não, senhora, dirigindo não. Como qualquer outra endoscopia ou procedimento endoscópico, como ele é sedado, como eu falei, então sempre tem que ir com um acompanhante e esse acompanhante vai assinar como responsável e é quem vai conduzi-lo. Às vezes, doutor, mas eu não tenho carro, não tenho quem. Então chamo o Uber, eu chamo o táxi, mas você não vai poder dirigir nem trabalhar nesse dia porque vai ter sido sedado, entendeu? Que ótimo, que maravilha, então. É bom saber disso, porque sempre tem aquele paciente teimoso, né, doutor Vladimir? Tem, sim, isso aí tem. complica depois. Mas assim, Verdade. após a introdução no balão, quanto tempo esse paciente ele vai ficar em casa, ele fica de repouso, quando é que ele pode voltar para trabalhar? Isso. Geralmente, assim, isso é muito individualizado. Se você for para o Google, tá, vai ver que você vê relatos de pacientes que vomitam 20 vezes por dia. Mas na prática não é isso. Aqui na região, eu coloquei 42 balões até então, e o paciente meu que mais teve vômito, náusea, vomitou 4 vezes. Porque o que é que acontece? É um corpo estranho, é uma bola, né, de silicone que a gente põe no estômago. Então, nos primeiros 3 dias, é bem comum que o paciente tenha náusea, vômito, mas para isso eu já faço uma série de medicações, inclusive em gotas, que ele toma durante os 3 dias em horário fixo. E aí, geralmente, o paciente tolera bem.
E a partir do terceiro dia já pode voltar a trabalhar. A atividade física geralmente eu libero com 10 dias. Então, assim, mas isso é muito individualizado. Eu já coloquei vários amigos meus, inclusive médicos, que coloquei no dia, no outro dia já foi operar normal, vida normal. Mas tem pessoas que são mais, que sentem mais, né? Ficam ali com náusea, desconforto. Mas uma grande vantagem é que, assim, existem vários tipos de balões, tá, Rivanha? Marcas diferentes. Certo, E aí é certo. importante falar disso porque tem balão que ele é insuflado com ar. Tem balão Uhum. que ele é insuflado com soro, com líquido, tá? Tem balão que pode ser reajustado enquanto está lá dentro. Tem outros que não. Tem balão que dura 6 meses. Tem balão que dura um ano. O balão que eu gosto de passar e que tenho feito, que são esses 42 que eu comentei, o nome dele é balão SPATS. Ele é um balão insuflado com líquido, com soro fisiológico. A gente coloca 10 ml de um corantezinho chamado azul de metileno. Aí eu vou explicar já já por que a gente coloca o corante. E ele também é reajustável. Por que eu acho legal ter essa opção de reajustar? Se a gente colocou, passou ali 3, 4, 5 dias, o paciente, doutor, não estou legal, não entra nada, nem água, estou vomitando. Isso aconteceu, você falou dos famosos, com a cantora Marília Mendonça. Tá? Ela, Aham. ela colocou o balão de 6 meses não reajustável. Aí ela passou ali 3, 5 dias passando muito mal, ligou para o médico dela, tira esse negócio. O balão intragástrico, infelizmente, ele não é coberto pelos convênios, então é um procedimento particular. Eu sei que ela é muito rica, mas enfim, ela perdeu o investimento dela, teve que furar o balão e tirar e jogar fora. Esse reajustável, a gente pode ir lá, puxa a válvulazinha até a boca e diminui um pouquinho o volume, até o paciente tolerar bem. Passou ali, ele se tolerou bem uma semana, duas, doutor, ou então, ao contrário, ele perdeu peso uns 2, 3 meses, quer perder mais. Eu posso encher mais esse balão, doutor? Pode. A gente chama o paciente na clínica, faz uma dieta antes, puxa essa válvulazinha até a boca e aumenta o volume dele, para ajudar a perder mais peso, entendeu? Ok. Tem uma pergunta bem interessante aí. Se após Ou não? colocar o balão, deixa eu só voltar aqui, colocar retirar o balão. Após retirar o balão, se ocorre alguma distensão do estômago? Excelente pergunta. Eu não vi quem foi para falar o nome, perdão, mas enfim, excelente pergunta, Lucélia. porque quem foi? Lucélia. Lucélia, Lucélia, obrigado pela pergunta, minha amiga. Olha só, isso é muito comum. Muita gente pensa que colocando o balão vai dilatar o estômago. Isso é uma lenda, isso não existe. A gente coloca o balão dentro da capacidade já do estômago. Ele não vai alargar o estômago, não. Agora, se ao retirar o balão pode voltar a engordar, a resposta é sim. Assim como na cirurgia, se fizer errado depois de vários anos, também pode voltar a engordar. Então, eu volto para a primeira coisa que é importante que eu falei. Tem que haver uma mudança de hábito para coisa você conseguir resultado a longo prazo, entendeu? Aham, é isso. Eu acho super interessante esse ponto que o senhor sempre toca, que a Ah, reeducação alimentar é a prioridade no tratamento, seja ela na bariatria ou na indução do balão endogástrico. Então, assim, é extremamente importante a gente estar frisando isso daí. Acho que travou para mim a sua transmissão, doutor Vladimir. Você está conseguindo me ouvir tranquilo? A dieta é fundamental para os resultados, aqui a Rafaela confirmou. Conseguindo me ouvir tranquilamente? Ele deu uma saidinha, vamos tentar chamar novamente, porque aí eu creio que deu problema na transmissão. Mas eu acho extremamente importante a gente comentar sobre tudo isso, porque nem todo paciente é igual, né? É como eu falei logo lá no começo, que a gente até brincou aqui, Poliana aqui novamente. Poli, beijo. Ela é bióloga lá no Butantã, mulher das serpentes. Então a gente estava comentando, Poli, porque tem paciente que são teimoso, não quer que vá lá com acompanhante, entendeu? Não quer que ninguém vá acompanhando e que acaba fazendo o que não deve fazer. Esse é o risco. Então a gente sempre procura mostrar os prós e os contras, não é verdade? Então vamos aguardar ver se o Dr. Vladimir volta para a gente dar continuidade aqui à conversa. Ele deve voltar no Instagram da Indovalho, no próprio. E aí a gente vai conversando com ele tranquilamente. Mas se vocês quiserem continuar os questionamentos, beijo, Paula, eu também amo você. Se vocês quiserem continuar os questionamentos, é muito bom e é muito importante para todo mundo isso. Perder cerca de quanto por cento de peso? Pronto, a gente vai ficar aguardando o Dr. Vladimir voltar aqui e a gente vai ver se a gente consegue, né, ver essa questão, tá ok, Selma? Deixa eu só ver se ele retorna.
Pronto, ótimo, excelente pergunta. Excelente pergunta. Quanto tempo começa? Deixa eu só verificar. Aqui, ele acabou de voltar. Vamos ver aqui novamente. Pronto. Vou ensinar aqui do outro Vladimir. E aí, se você quiser Acho que eu voltei. tudo bem, tranquilo. O pessoal aqui tá super comentando, todo mundo participando. E tem, se não me engano, ela questionou anteriormente quanto por cento de peso perde e quantos dias a pessoa começa a perder peso. Excelente pergunta, minha amiga. Olha, a média de perda de peso com o uso do balão em 12 meses é em torno de 20%. Por exemplo, se você está com 100 quilos, você vai perder em média 20 quilos. Você pode perder menos se você não ajudar no processo, e você pode perder muito mais se você entrar com dieta, atividade física e mudança de hábito, que é o principal. Os pacientes com IMC mais altos, pacientes de sobrepeso e IMC aí acima de 40, eles têm uma predisposição após o balão intragástrico, eles terem que fazer uma abdominoplastia. Travou novamente, gente. Eu acho que a gente vai ter que entrar lá no Instagram da Indovare para a gente continuar essa conversa bonita aqui. Conseguiu me ouvir? Tá ouvindo? Eu ouvi a pergunta, Então, vou responder, tá? Bem, então, eu já tenho alguns pacientes, inclusive, que saíram da cirurgia, estavam com 170 quilos, perderam quase 50 quilos e ficaram com aquele avental, né, que é aquela gordura que, né, cai um pouco, e aí já foram para a cirurgia plástica, sim. Tem um deles, inclusive, que operou ainda com balão no estômago. Isso também pode ser feito, tá? Não impede, não. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho, até anotei aqui o nome, a diferença entre balão intragástrico, plasma de argônio e gastroplastia endoscópica. Existe aí uma diferença? Existe sim, minha amiga. São 3 métodos da endoscopia bariátrica. O balão intragástrico é colocado por endoscopia, a gente põe ele dentro do estômago. Ele atua de 3 formas, que eu não comentei. Primeiro, ele ocupa um espaço. O estômago da gente cabe em média 1 litro. A gente, em média, coloca 500 a 700 ml. Então, não vai caber muita coisa. Segundo, a presença do balão no estômago manda mensagem para o cérebro dizendo, já estou saciado. E terceiro, que ele funciona como uma rolha. Quando o alimento cai no estômago, ele demora a passar pelo balão e descer para o intestino. Mas, enfim, esse é o balão intragástrico que pode ser colocado em pacientes com IMC acima de 25, tá? O plasma de argônio é para paciente que já operou daquela cirurgia de bypass, que é o capela, que é o desvio que faz, diminui o estômago, faz um desvio no intestino, que a região da anastomose, que é a costura do estômago para o intestino, ela é bem estreitinha quando opera. Mas depois de um tempo ela vai alargando. Não é o estômago do paciente que dilata. Muita gente fala, meu estômago está dilatado, cresceu. Não. Quando a gente faz endoscopia, o estômago está lá 3 centímetros, bem pequenininho. Mas a anastomose, que era estreita, virou um bocão. E aí o paciente volta a ganhar peso. Aí a gente queima essa anastomose com argônio, que é um gás, por endoscopia, tá? Não tem corte, também sangramento, nada. E aí vai causando uma cicatrização. São uma série de sessões. Você faz geralmente de 3 a 5 sessões e essa anastomose vai reduzindo. Aí o paciente volta a perder peso porque não consegue comer muito. Já a gastroplastia endoscópica, que é a sutura do estômago por endoscopia, é a redução de estômago por endoscopia. A gente costura o estômago pela boca, tá? E tem indicação para pacientes com IMC até 35. Então, o IMC ele vai dar um norte de qual procedimento pode ser o mais adequado. Interessante. Tem um questionamento que veio por direct de uma enfermeira que está no plantão e ela pediu para questionar se o paciente que teve problema de H. pylori, fez tratamento, se ele pode fazer a indução do balão e se tem alguma complicação pós-balão por conta dessa H. pylori. Pode tranquilamente. O H. pylori, inclusive, ele não é contraindicação ao balão. Se você faz a endoscopia, que sempre antes de passar o balão, a gente faz uma endoscopia para ver como é que está lá. Fez a endoscopia, tem H. pylori, você já pode passar o balão. Não é contraindicação. Já a cirurgia bariátrica, sim.
tem que tratar antes. Mas o balão não, você pode fazer sem problema nenhum. Ai, que legal. A questão do IMC que o senhor falou, acima de 40, existe algum risco de morte desse paciente por ele fazer a indução do balão, não está aí tendo o condicionamento correto, ele não está se envolvendo, de certa forma, no tratamento. Então, ele é um paciente que pode desenvolver comorbidades maiores ou problemas maiores, que seja preciso fazer alguma indução depois? Não, na realidade, como eu falei no início, o balão ele foi criado justamente para pacientes obesos mórbidos, que é para melhorar a condição dele para poder operar. Então, assim, o balão de todos os procedimentos, ele é o menos invasivo, ele é muito tranquilo, muito inócuo, vamos dizer assim. Agora, claro que, como tudo na medicina, pode complicar, não só com o paciente mais gordinho, mas com o menos gordinho também. Tem algumas complicações que podem acontecer. Sim, são raras. Outra coisa que eu acho bem interessante, que eu sei que tem uma pessoinha que está aqui nessa live, que está ansiosa para saber se existe, que a gente conversou até anteriormente, se existe algum problema em relação ao metabolismo ou alguma disfunção hormonal. Então, é o seguinte, em relação o balão em si, a principal função dele é retardar o esvaziamento gástrico. Mas eu li um artigo ontem, do New England, inclusive, que foi publicado em março, que já começou a demonstrar que o balão tem um efeito metabólico, sim. Ele diminui para pacientes que têm gordura no fígado, que a gente chama de estetohepatite não alcoólica. Ele tem um quadro de inflamação no fígado pela gordura. Aí, esse trabalho publicado recentemente mostrou que o uso do balão, além de perder peso, também diminui, melhora as enzimas hepáticas e diminui esse padrão de gordura no fígado. Isso foi confirmado por biópsia. Então, está se desenhando também um efeito metabólico no balão. Claro que não é igual à cirurgia, na cirurgia tem muito mais, mas ele parece já ter, sim, também um efeito metabólico. Ai, que interessante. Tem um questionamento aqui de Francisco. Café faz mal ao estômago porque eu deixei de tomar café porque ele sentia azia. Isso pode ser um indício de gastrite, doutor? Então, a cafeína, ela é muito... Deixa eu só dar um alô aqui a doutor Leonardo, lá de Recife. Doutor Leonardo Bandeira é um endocrinologista que, inclusive, trabalha comigo no processo de balão também. A gente faz esse link, ele lá em Recife, eu aqui, e é um excelente endocrinologista. Mas, enfim, voltando à pergunta aí, a cafeína ela é um alimento, vamos dizer assim, uma substância agressora da mucosa gastrointestinal. Então, ela pode, sim, induzir, se for ingerida em excesso, a gastrite, e ela também piora muito a questão do refluxo gastroesofágico. Tem até o questionamento que surgiu bem antes, a questão do uso do omeprazol, que as pessoas, tem muita gente que faz uso indiscriminado de omeprazol, Sorrisal, Eno, aqueles remédios cotidianos que muita gente tem guardado em casa. Sim, deixa eu só responder aqui, Ivan. Deixa eu só ver o nome da pessoa aqui. É uma pergunta interessante aqui. Foi Vivi Carrijo, tá? Que perguntou aqui. Ela disse que já fez a bariátrica em 2013. Eliminou 72 quilos. E agora, em 2019, obteve ganho de 30. Aí está perguntando se pode colocar o balão. Excelente pergunta, Vivi. Obrigado. Seguinte, quem já operou o estômago é uma contraindicação absoluta para o balão. Não pode. Mas existem outros 2 métodos, que foi o argônio que eu falei agora há pouco, que a gente pode fazer. Vai depender de qual foi a cirurgia que você fez, Vivi. Se for o bypass, a gente pode fazer o plasma de argônio. E se for a sleeve, que é a gastroplastia vertical, a gente pode fazer a sutura do teu estômago pela boca, diminuindo novamente o tamanho dele. Me procura aí que a gente conversa sobre isso. Vai ser um prazer. Que bom, que bom. Mas em relação àquelas medicações que o pessoal costuma tomar de forma discriminada, como que pode acontecer? Aqui você falou salena, essas coisas? A omeprazol é o que mais se escuta, né? Porque eu tô com dor no estômago, vou tomar omeprazol. Então, assim, isso é fato, a gente não recomenda, enquanto profissional de saúde, ninguém deve se automedicar. Tudo que a gente toma é por orientação médica, então aí tem que seguir sempre nessa linha, mas existem pessoas que tomam de forma discriminada, isso é fato. É fato. A questão dos prazóis, que a gente chama, bem, eles inibem a produção ácida do estômago.
Então, como a maioria da população, mais da metade, inclusive o médico que vos fala, sofre de refluxo gastroesofágico, os prazóis ajudam muito a amenizar esse sintoma. Mas, claro, eu costumo dizer, se você já tem mais de 2 semanas que não melhora, procure o seu gastroenterologista, converse, veja se tem a indicação de fazer uma endoscopia. E aí é melhor você tratar com um profissional capacitado do que você ir tocando e poder esconder até mesmo uma doença mais séria. Com certeza. Selma questionou aqui, começa a perder peso quanto tempo depois de colocar o balão? Boa noite, Selma. Obrigado pela pergunta, minha amiga. Olha, geralmente fica assim, primeiro que depois que você, para colocar o balão, pessoal, se a gente conversa, amarra aqui, doutor, quero colocar semana que vem. A gente faz uma consulta antes para ver se não tem nenhuma contraindicação, você vai em jejum e vai colocar. Mas depois que coloca, vem toda uma dieta, que aí é uma dieta, a doutora Rafaela Cerqueira, que é a nossa nutricionista, que vai orientar tudo. Você, é como a cirurgia bariátrica, você vai tomar copinho de hora em hora, depois aumenta para pastoso, para depois você começar a comer. Então, nessa pisada aí de 10, 14 dias, você já vai perder em média de 8 a 10 quilos em 2 semanas. É uma média, tá? É sensacional. Eu acho, doutor, que depois dessa pandemia, tá todo mundo em casa, comendo bastante, eu espero que a clínica do senhor esteja daquele jeitinho que a gente gosta de ver. Linda e maravilhosa, com certeza. Amém, meu amigo. Amém. Mas assim, se o senhor quiser dizer mais alguma coisa, por gentileza, fique à vontade, porque eu estou extremamente feliz em tê-lo aqui. E graças a Deus eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Sei o profissional que é. Sei o atendimento excepcional que existe no Endovale, que tem dentro do Neurocard. Então, assim, eu tenho um orgulho muito grande de poder dizer que eu sou sua amiga, que eu sou sua paciente, que somos, né? Eu e meu esposo, seus pacientes, e que a gente vai continuar aí nessa estrada fora, se Deus quiser, com essa amizade linda. Não tenha dúvida, minha amiga. Eu que agradeço primeiro pelo seu convite, pelas suas palavras aí delicadas. Assim, é sempre um prazer. Sempre que você precisar, minha amiga, conte comigo. E vai ser sempre um prazer poder vir aqui e debater contigo. Tá bom? Tem mais 2 questionamentos aqui rapidinhos que eu acho interessante. O Francisco perguntou quais as principais contraindicações para não se colocar o balão. Ótimo. Boa, Francisco. Boa pergunta, meu amigo. Seguinte, como eu falei, assim, em relação ao IMC, ele tem que ter pelo menos um IMC maior ou igual a 25. Agora, como é contraindicação, por exemplo, se o paciente faz uso de anticoagulante, Marevan, clopidogrel, aí o balão, que é o reajustável, não pode ser colocado, porque o rabicho pode ferir e dar sangramento. Então, por isso que é importante a consulta pré-colocação, que é o que eu sempre peço para marcar antes. Se a gente, como eu falei, a gente sempre faz uma endoscopia antes de colocar, mesmo na hora lá. Se o paciente tem uma hérnia de hiato maior do que 4 centímetros, a gente também não pode colocar, porque esse balão pode subir e ficar preso na hérnia. Então, tem algumas contraindicações relativas e outras absolutas, mas que a gente descobre com a conversa e também no exame da endoscopia pré-colocação. Que maravilha! Muitos elogios aqui. Samara disse que é uma equipe maravilhosa, profissional excelente. O Francisco falou que o irmão dele fez o tratamento com você. Graças a Deus, está um excelente profissional. Ele está bem. E a Lucélia adorou a live, muitos esclarecimentos. Que bom, Lucélia. A gente fica muito feliz, porque enquanto profissionais de saúde, a nossa missão, além de cuidar, de tratar, é passar informação de qualidade, é mostrar para vocês as coisas certas. É o que a gente sempre comenta. Existem os prós e os contras, então a gente tem que mostrar os 2 lados da moeda. E conversando, interagindo é a melhor forma disso. Obrigada muito, 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 doutor Vladimir. Eu queria deixar o recadinho final, que assim, para voltar, primeiro, como você já comentou nessa época de Covid, todo mundo em casa, comendo mais, bebendo mais, então assim, tomar cuidado quem já é sobrepeso, quem está com obesidade, né, para isso também não extrapolar. E, enfim, quando for procurar, já me deixo à disposição aqui. Quem tiver interesse pode mandar aqui através do Instagram, um direct para mim. Depois eu vou disponibilizar o WhatsApp. Enfim, quem me procurar, eu disponibilizo o WhatsApp e a gente vai conversando. E aí a gente esclarece. Em definir o colocar, lembrar que o principal tem que colocar na cabeça o ponto número 1. Tem que haver uma mudança de hábito. O balão vai lhe ajudar, não tenha dúvida. Você vai perder peso. Você tem que fazer muito esforço para não perder. Então, assim, é praticamente impossível. Você vai perder peso, mas você tem que entender que é uma mudança de hábito. E aí a coisa dá certo demais. E eu estou aqui para ajudar vocês, beleza? Samara avisou que Selma perguntou antes se o paciente sente dor. Não, dor é muito difícil. Tem alguns pacientes que podem sentir. Doutor, parece que é um menino aqui mexendo uma bola. Pois é.
É até engraçado, né? Mas é porque ele mexe mesmo, ele pode andar um pouquinho lá dentro do estômago, mas dificilmente ele dói. A dor com o uso do balão, que não melhore em 3 dias com medicação oral, é igual a endoscopia, porque a gente tem que ver se não tem uma úlcera, alguma complicação lá dentro, entendeu? O doutor Leonardo está pedindo para você falar a questão da conduta após a retirada, né, o peso desejado e retirada do balão. Ótimo. Beleza, meu amigo Léo? A conduta após atingir o peso. Então, pois é, na realidade, existe alguns trabalhos mostrando também da importância da associação do balão intragástrico com as medicações que ajudam a emagrecer, tá? E é esse o trabalho que eu tenho feito, essa parceria com o Dr. Leonardo Bandeira. E aí, muitos pacientes que porque assim, vamos supor, colocou o balão com 1 ano, o paciente perdeu 20 quilos, mas ainda queria perder mais 10. Aí, muitas vezes ele pergunta, doutor, eu posso trocar o balão, colocar um novo? Pode, uma coisa que as pessoas também não sabem. O que não pode é passar da validade lá dentro, porque ele pode furar, entendeu? Mas depois de 1 ano você pode trocar. Eu tenho uma colega no eixo Rio-São Paulo que tem várias pacientes, você olha, magrinha, bonito, modelo, como é, tá com o balão há 5 anos já, todo ano ela troca. Então isso respondendo meu amigo Leonardo, é uma alternativa. E a outra alternativa é a associação com a medicação. Quando você tira o balão, você entra com algumas medicações, como o Saxenda, que é injetável, e aí ele ajuda a você manter e até perder um pouco mais de peso. Mas cada caso vai ser individualizado pelo endoscopista e o endocrinologista. Ai, que maravilha. Gente, se vocês quiserem maiores informações, entra no Instagram do Dr. Vladimir Meirelles, dr.Vladimir Meirelles, ou na Endovale, certo? @Endovale. Lá clínica _ Endovale, desculpa. Underline Endovale, desculpa. Isso. Lá tem vários vídeos muito interessantes a respeito do balão intragástrico, procedimentos, foto de paciente. Então, assim, o acompanhamento do paciente, o paciente se, obviamente, né, aceita expor lá, mas, assim, é muito interessante. Qualquer dúvida, procura ele, porque vale muito, muito, muito a pena. Beleza, deixa eu responder também o Alcides aqui. Alcides Júnior. Alcides pergunta qual é o tempo de uso do balão. Alcides, como eu comentei, existem marcas diferentes. Existem, inclusive, balões recentes que estão sendo lançados nos Estados Unidos, que você pode só deglutir uma cápsula e ter uma sondinha e ele insufla lá, sem endoscopia. Isso é uma coisa muito nova, ainda não chegou no Brasil. Mas só duram 4 meses, eu acho um tempo muito pequeno. Existe o balão de 6 meses, que é aquele que eu comentei que Marília Mendonça tentou usar. E existe o balão de 12 meses, reajustável, que é o que eu gosto de passar, que é o SPATS. Mas a gente vai individualizar. Os pacientes dizem, eu queria botar um de 6 meses. A gente pode ver essa possibilidade. A Samara perguntou, fala sobre o corante que coloca no soro. Isso, é o azul de metileno que eu comentei. Por que a gente coloca um pouco de azul de metileno dentro do soro no balão? Porque se o balão furar, pessoal, o balão ele não explode lá dentro, não. Mas a acidez do estômago, se passar de 1 ano, geralmente tem paciente que esquece, minha amiga Ivana, eu quero passar 2 anos, vou estar aqui dentro, estou perdendo. Aí o balão vai e fura. Aí se ele fura, esse azul de metileno desce, quando ele chega no intestino, ele é absorvido e você vai urinar azul. Eu recebo de vez em quando uma foto do vaso. Doutor, meu xixi está azul. Calma, o balão pode ter furado. Geralmente, isso não é comum, mas geralmente ocorre em quem passa do prazo. Mas e aí, o que é que tem que fazer? É uma urgência, tem que ir agora de 4 da manhã na clínica? Não. Em até 3 dias a gente pode retirar o balão, porque mesmo ele furado, ele não desce fácil, ele é grande. Se ele descer e sair lá embaixo nas fezes, está resolvido. O problema é ele descer e ficar preso no intestino. Isso pode virar uma cirurgia de urgência. Mas isso não tem nem porcentagem no Brasil. Tem relatos de casos no mundo. Então, assim, eu não tive nenhum, não espero até agora. Aí a retirada, tá, pessoal? Só para explicar, é igual a colocação. É pura endoscopia, não tem corte. A gente vai lá, desinsufla o balão, passa uma alça e tira pela boca. Pronto, maravilha. Então, vamos lá no direct do Dr. Vladimir, encher ele de questionamento e marcar muitas e muitas consultas. Mas deixa minha vaguinha, viu? Depois da quarentena eu volto lá. Beijo, meu amigo. Você manda, minha amiga. Obrigadão pelo convite. Fica com Deus, hein? Sempre à disposição. Valeu, pessoal. Um abração. Valeu, doutor Léo. Tchau, tchau. Valeu, Samara. Um beijo. É isso aí, gente. A gente conversou, foi super, super assim, comunicativo. Ele é muito comunicativo, ele é uma pessoa maravilhosa. E foi muito bom estar aqui com todos vocês. Conversar com o Dr. Vladimir é muito bom. E ele é essa pessoa aí, certo?
Tanto faz ele estar com você sentado no consultório, sentado com você no restaurante, se você encontra com ele na rua, ele é essa pessoa maravilhosa, muito simples, um ser humano do coração gigante, que é capaz de entender todo mundo e ajudar todo mundo. Um super beijo ao Dr. Vladimir, a Clínica Endovale, que aí colaborou junto com a gente, para a gente estar aqui hoje conversando, falando mais um pouco sobre tudo isso. E aí agradecer também ao Neurocardio, que abriu esse espaço para a gente. Um super beijo, tchau, tchau.